Pessoal, dando sequência aqui à nossa programação, eu gostaria de convidar Marcos Marconi, ele que é coordenador do projeto iAguas. iAguas. Seja bem-vindo, Marcos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcos Marconi, eu sou de uma empresa de tecnologia parceira da SEDAI e inicialmente é um prazer estar aqui no evento para falar de um tema de extrema relevância para o setor de saneamento, que é, a minha amiga Renata chegando, que é a segurança hídrica e principalmente frente a esses momentos de mudança climática, que é o tema principal aqui do evento. Nós sabemos que são enormes os desafios para se garantir abastecimento de água tratada para milhões de pessoas, né? E diante de um cenário que a gente tem de mananciais, né, de degradação de mananciais, de possibilidade de floração, de que esses desafios são enfrentados dia a dia. E no Guandu, isso é feito constantemente num regime de 24/7, ou seja, esses eventos e esses desafios são enfrentados todo dia, né, rotineiramente. E aí que vem a grande ideia do projeto e se nós tivéssemos algum processo de inteligência artificial que pudesse predizer parâmetros críticos de qualidade da água no ponto de captação da ETA Guandu com 7 dias de antecedência. Então, e isso é o iAguas, ou seja, uma solução, uma tecnologia que foi desenvolvida, tem 2 anos de desenvolvimento agora, com financiamento da FINEP, dentro de uma subvenção econômica, com desenvolvimento da SEDAI, dos técnicos da SEDAI e de outras empresas parceiras, né, no desenvolvimento, inclusive, do ICT da UF e de tecnologias. E, nesse sentido, é o que a gente vai estar apresentando aqui para vocês, esse projeto. A área de foco do projeto, do desenvolvimento inicial, é a ETA Guandu. A minha amiga Renata já falou, né, sobre a importância da ETA Guandu, ou seja, é a ETA que atende a mais de 9 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro, a maior ETA em produção contínua do mundo. E nós temos aqui a área de captação do sistema Guandu. Uma área formada pela integração de 3 rios, o Rio Guandu, o Rio Queimados e o Rio Piranga, rios esses que passam por áreas agrícolas, industriais, de baixo saneamento, que aumentam o potencial de contaminação desse manancial e também, como a Renata explicou, das lagoas, né, que aqui a gente tem um outro cenário de desafio, que a gente está falando de floração de algas, da possibilidade de cianobactérias, e nós temos a área de captação aqui na barragem principal, onde efetivamente essa água é captada. E o que o iAguas vem buscar? Conseguir predizer a água que vai chegar aqui no ponto de captação com 7 dias de antecedência. Então, esse é o foco do iAguas, ou seja, um ambiente complexo, onde a gente joga com variáveis biológicas, físico-químicas, ambientais, operacionais, e que toda essa dinâmica muda esse sistema a cada minuto. Né? Então, como é que você... e agora ainda, né, dentro do tema do evento, potencializado pelos eventos extremos. A gente sabe que chuvas intensas nesse sistema traz sólidos para esse sistema, aumenta a turbidez, modifica as características da água, né? E também, assim, não só na questão das chuvas intensas, mas também na ausência de chuvas, né? Onde a gente tem uma outra dinâmica de desafio, que são a floração de algas e o aumento do potencial de produção de cianobactérias. Bom, diante dessa abordagem, a gente tem a inteligência artificial como a tecnologia hoje mais adequada a processar um grande conjunto de informações e a gente conseguir ter aí predição, a gente conseguir ter a antecipação de riscos, a gente conseguir se antecipar a problemas que venham a acontecer e sair de uma gestão reativa, aquela que a gente começa a resolver o problema com ele já acontecendo, para que a gente possa migrar para uma gestão proativa, aquela que a gente consegue se preparar para algo que a gente já está entendendo que pode acontecer. Isso muda totalmente a forma, né, de se trabalhar com o risco. Logicamente, para a inteligência artificial acontecer, nós precisamos de dados dos mais amplos e diversos possíveis,
e o sistema e a plataforma nesse desenvolvimento, ela captura dados inicialmente das análises laboratoriais, e aí a gente tem o Libra, né, do laboratório, que a Renata nos falou, da importância do Libra. São dados de análise laboratoriais e são coletados a cada 30 minutos. Né, o sistema detecta aqueles parâmetros que são interessantes para o projeto e os captura. Telemedição através de sensores IoT e sondas que estão instaladas e capturando dado de tempo real da bacia. Dados operacionais, e aí a gente está falando de nível de barragem, manobras de operação, vazão de rios, ou seja, aqui a gente conecta com a Pereira Passos, com a usina Pereira Passos, que é ela que determina efetivamente a vazão do Rio Guandu. Sensoriamento remoto, então nós temos também processamento de imagens de satélite para efeito de análise, né, não só de turbidez, mas também de potencial de produção de cianobactérias, como a gente vai estar falando, e dados hidrometeorológicos. Então foram mapeados 26 estações meteorológicas na bacia do Guandu, estações do INMET, do CEMADEM e também estações que a gente chama de estações virtuais, que são coletadas a partir de modelos meteorológicos de um serviço da Weather API. E com isso, a gente tem uma grande base de dados, né, de hidrometeorologia, de dados operacionais, de sensores, né, que suportam o treinamento desses modelos preditivos. Esses modelos preditivos, desenvolvidos também em parceria com o ICT, do Núcleo de Inteligência Artificial da Universidade Federal Fluminense, foram mais de 3 mil modelos treinados, né, simulados através de hipóteses, né, de correlação de variáveis, de influência de uma variável a outra variável, em pontos de coletas distintos, percebendo qual a influência da chuva espalhado na bacia, né, e como essa chuva impacta o ponto de captação, a área de captação, e buscando sempre as melhores métricas, até que nós chegamos aos modelos que hoje estão em operação, implantados, né, e já operacionais na SEDAI. Plataforma essa que foi lançada agora recentemente, no dia 21 de outubro, na SEDAI. Então, é uma plataforma que já está em operação nesse momento na companhia. E todo esse conjunto de dados, de informações, e de coleta, e de processamento, e de inteligência artificial, isso se materializa em painéis. Em painéis que se apresentam predição, se apresenta dados de processamento de sensoriamento remoto, históricos de qualidade de água, todo dado que não está aqui, mas são inúmeros painéis, né, que a gente só tem alguns exemplos, e esses painéis estão disponíveis também em dispositivos móveis, né, para serem acessados, a minha amiga Renata sempre presente, são disponibilizados em campo, né, para acesso a todas essas informações dos painéis aos profissionais em campo, ter essa mobilidade, e também para os técnicos em interfaces web e toda essa demanda. Bom, em relação a inovações tecnológicas, foram diversas inovações tecnológicas, nós tivemos inovações produzidas na área de tecnologia, mas focado no benefício para a operação. Primeiro, a capacidade preditiva, né? Ou seja, essa antecipação, a gente recalcula a cada 2 horas esses parâmetros, né, críticos do ponto de captação para uma janela de 7 dias. Então, essa capacidade preditiva. E também a produção de 2 novos índices e indicadores. O primeiro é o que a gente está chamando de índices de macrófitas e componentes correlatos, que é um índice gerado por sensoriamento remoto, eu vou estar falando um pouquinho melhor dele aqui adiante, e também de um indicador do nível de risco à floração de algas e produção de cianobactérias, né, que eu também vou estar falando aqui adiante. Então, esses 3 conjuntos de inovações, eu diria que são os mais importantes aqui. Então, nós temos, em relação à capacidade preditiva, um painel que demonstra 4 parâmetros críticos, né? Dados, a linha branca é o dado que vem acontecendo historicamente, e a linha azul, dentro de um intervalo de confiança, é a predição para os próximos 7 dias do que se está esperando chegar. Aqui, os dados hidrometeorológicos de diversas estações, de chuva na barragem principal, ou de chuva no Rio Ipiranga, ou no Guandu, ou no Poços, e essa previsão para os próximos 7 dias sendo atualizados de hora em hora. E essas atualizações acontecem nesses valores a cada 2 horas.
Aqui, em relação ao índice de macrófitas e componentes correlatos, processamento por sensoriamento remoto, nós fomos buscar entender, né, e aqui a gente vê macrófitas, né, nas bordas, e o sensoriamento já consegue pegar, mas o mais interessante é que ele não pega só macrófitas, né? Esse índice pega macrófitas e componentes correlatos, que a gente diz aqui que são fitoplâncton, partículas não algais, sedimentos suspensos, matéria orgânica dissolvida, ou seja, esse índice, e quando ele realça a cor ali, ele está realçando já todo esse conjunto de informação. E, no caso, nós calculamos esse índice historicamente, desde 2022, né? E esse índice produziu aquele gráfico ali, né? O que demonstra o que a Renata acabou de falar, né? Que a bacia, ou seja, o sistema de captação e as bacias, vem tendo um índice, um melhor, né? Então isso vem confirmar, né, através de um processamento histórico de sensoriamento remoto, essa informação e essas imagens estão disponíveis. Esse índice, ele passa a compor um indicador, que é um indicador de risco de cianobactérias. E esse indicador é baseado em um conjunto de variáveis, porque a gente sabe que a produção, né, das cianobactérias é necessário que você tenha nutriente, é necessário que você tenha energia, luminosidade, né? Que você tenha um conjunto de parâmetros que tornam a floração das cianobactérias mais favorável, né? Você torna o meio mais favorável a essa questão. E esse indicador, ele vem nos dar um nível de risco a essa floração, né? Então, nós estudamos isso historicamente, também com diversas hipóteses de simulação, para conseguir atingir para o sistema Guandu, personalizado para o sistema Guandu, o peso de cada variável dessa, né? Então, ou seja, foram estudos de simulação e testes, buscando os pesos e as relações dessas variáveis para que o índice fosse representativo e que realmente tivesse explicação no histórico, ou seja, no passado, do que aconteceu na SEDAI e dos valores que a gente extrai do laboratório. Então, esse indicador, ele é um indicador de risco que coloca a SEDAI, né, em um protocolo para uma tensão, né, aumentada, porque a pré-condição do ambiente está favorável que um determinado evento dessa natureza aconteça, né? Como benefícios dessa plataforma, primeiro, que a inteligência operacional preditiva faz com que essa antecipação permita à operação e à gerência operacional tomar ações proativas, né, que possam acionar o planejamento de insumo químico, se está adequado a um determinado evento potencial. Então, se está preparado a lidar com aquele cenário de risco. Otimização de processo, a partir do momento que você consegue aperfeiçoar protocolos de resposta, adaptar, né, procedimentos internos a lidar com um fato de forma antecipada. A própria melhoria da segurança da água, né, a gente está falando de resiliência climática, a gente está falando de mitigação de riscos frente aos eventos extremos, né? Então, a gente tem essa situação e, logicamente, de uma plataforma de dados simplificada que hoje integra, né, numa base centralizada e simplifica o acesso a um histórico de todos aqueles dados que nós estamos coletando em relação ao Guandu. Importante que essa plataforma foi desenvolvida e operacionalizada de forma transparente ao SGQ. Todos os procedimentos são alteração replicável, né, para outros mananciais, para outras ETAs, né? Existe a expectativa de ampliamente, futuramente, expanda isso para outras concessões, enfim, né, que haja, com apoio da FINEP, com apoio da FAPERJ, com bolsistas, e é isto. Muito obrigado e estamos dentro do tempo. Muito obrigado novamente a sua fala, a sua apresentação. E novamente dentro do tempo. Vocês estão fazendo o meu trabalho ficar muito fácil, gente. Tá? A ideia é essa. Gente, aberto às perguntas. Se alguém tiver alguma coisa a falar, só levantar a mão. Só um segundo. Alô, tudo bom? Opa, tudo bem. Boa tarde, parabéns aí, cara. Muito boa a apresentação. Eu não sei se eu peguei
eu peguei um pouco depois, né? Queria entender como é que foi a acurácia dessa previsão, né? Como é que foi, se a previsão... Qual o percentual, né, de acerto dessa previsão de 7 dias, né? Exato. Porque pelo que eu vi, vocês identificam a chuva prevista, né, para a bacia e fazem essa correlação para saber quanto que vai, né? Assim, não somente isso, né? Ou Sim, seja, sim. quando a gente... os modelos preditivos, atualmente, a gente já está na versão 4 do modelo, então esse projeto nessa plataforma está em desenvolvimento há 2 anos, e esses modelos foram evoluindo ao longo desses 2 anos, né? A predição ela acaba sendo baseada na correlação das variáveis, né? Ou seja, da influência que um parâmetro, né, tem sobre outro, que isso foi estudado por machine learning, né, em relação ao histórico da SEDAI, mas também em relação a influências de variáveis operacionais, no caso do indicador de qualidade, de radiação, de temperatura, ou seja, então é um conjunto de parâmetros, né, que a inteligência artificial vai buscando esses padrões e a gente vai aperfeiçoando as métricas, né, de precisão disso. E como é que a gente sabe se isso está bom ou não? Com os dados históricos, né? A gente treina e testa com os dados históricos do que já aconteceu no passado na SEDAI. E aí a gente tem dados desde 2018. Né? Então, os modelos foram... em termos de assertividade da turbidez, o modelo hoje está chegando a 92%, né, de assertividade. É algo realmente... As métricas, né, passadas, históricas, dizem isso. A chuva da última semana, essa que entrou, né, não dessa, mas da semana anterior, que a gente já teve uma chuva, o modelo foi preciso, ou seja, ele realmente conseguiu antecipar, e a diferença, assim, de 0,4 NTU na turbidez que estava chegando no ponto de captação. Logicamente que a gente ainda tem um período de observação do projeto, ele foi lançado agora, então ele está em operação, mas a gente vai manter isso em observação para o próximo ciclo de chuvas. E daí, logicamente, o que for sendo necessário nessa observação, a gente vai lançar uma V5, uma V6, né, até que a gente tenha a predição, né, confiável e assertiva para isso. Mas, nesse momento, ela já é. Tá? Ela já é. Ô Marcos, parabéns aí, bem interessante, né, a tecnologia que você explanou. A minha pergunta ela vai ao encontro aí da pergunta que o colega fez, mas no seguinte sentido, se com a aplicação dessa tecnologia e desse monitoramento aí contínuo, se já houve algum possível evento que poderia gerar algum impacto que vocês conseguiram evitar através da aplicação da tecnologia, algum evento de maior representatividade assim para o sistema? Inicialmente, os protocolos, né, da SEDAI de resposta, eles estão sendo ajustados agora. Na semana anterior, que foi a semana passada, esse aumento do NTU, isso já causou uma antecipação de reunião da equipe, né? O Robson Campos, que é o gerente geral de controle de qualidade, ele já olhando, ele já tomou ações antecipadas, né, de informação, de orientação, né, e de preparação da equipe, dizendo que o potencial que poderia chegar naquela semana seria de 15 NTU. Então, assim, já do dia 21 para cá, ele já foi usado, né, e efetivamente para a taekwondo também. Ô Marcos, parabéns, muito bacana mesmo, bastante interessante a apresentação. E até legislando em causa própria, minha pergunta, qualquer outro sistema, qualquer outro manancial, qualquer outro local, porque eu entendi que está implantado para o Guandu hoje, né? O projeto aconteceu no Guandu, né? Ou seja, então todo o desenvolvimento da tecnologia, as metodologias do Guandu como sendo o nosso ambiente de observação. Só que tudo que foi desenvolvido hoje, as metodologias já são todas padronizadas de como fazer, de como adaptar. Então, a gente vai fazer agora um lançamento para ETA Laranjal, que vai seguir exatamente a mesma metodologia aplicada. Então, é replicável? Sim. Para qualquer manancial e para qualquer ETA? Sim. Né? Por uma questão só de você entender o cenário, porque aquele ambiente é um diferente, mas as metodologias já estão todas padronizadas para isso. Obrigada. Muito obrigada, Marcos.
A gente gostaria de te oferecer também um presente. Obrigado por participar aqui com a gente do Palco Ideias. Eu que tá? agradeço. Muito Vai, obrigado. salva de palmas no Arcos.